E aí galera do canal, beleza? Meu nome é Libre e hoje eu vou dar a minha opinião quanto ao gênero Slice of Life. Então sem mais delongas, bora lá! Bom, antes de eu começar eu tenho que ter certeza que vocês sabem do que eu estou falando. Então aqui vai uma breve explicação. Slice of Life é um gênero narrativo que retrata a vida cotidiana de uma pessoa ou um grupo delas. Ou seja, são histórias que dão maior ênfase à interação social, ao invés de outros elementos, como ação, por exemplo. Tá, Nívero, mas que graça tem ver um bando de adolescentes indo pra escola e tendo um dia a dia normal? É aí que tá, meu amigo. Quem disse que esse gênero se resume somente a esse tipo de cotidiano? O Slice of Life é muito mais amplo do que isso. E aqui vão alguns exemplos disso, começando com Sangatsu no Life. Esse é um Slice of Life muito dramático e filosófico, sobre um garoto de 17 anos que mora sozinho, mesmo tendo uma família adotiva. Para se sustentar, ele participa de torneios de shogi, que é uma espécie de xadrez japonês. E a vida desse cara é um turbilhão de altos e baixos. Em um episódio você vibra suas conquistas, em outro tudo dá errado e você desaba junto com ele. E mesmo você não entendendo nada de shogi, é completamente possível acompanhar essa história, já que o foco dela é na vida dele e dos personagens ao seu redor. Outro exemplo sensacional é Arakawa Under the Bridge, que conta a história de um cara de família rica que passou a viver debaixo da ponte por conta de uma dívida com uma garota que vivia lá. Essa história normalmente retrata o bizarro, porém engraçado dia a dia de toda uma comunidade de pessoas que vivem debaixo da ponte. Mas ao mesmo tempo, a autora te dá umas lições de moral tão fodas, e de uma forma tão natural que te faz pensar em muitas coisas relacionadas à sua própria postura contra as pessoas ao seu redor, o que é simplesmente fantástico. Outro ótimo exemplo disso é Barakamon, que conta a história de um cara que ganha vida através da sua caligrafia. Algumas coisas acontecem em sua vida e ele acaba tendo que se mudar para uma ilha onde a vida é extremamente simples, muito diferente da cidade grande onde ele morava anteriormente. E lá ele começa a reaprender a dar valor às pequenas conquistas do dia a dia. E mais do que isso, ele consegue transformar esse sentimento em fonte de inspiração para sua arte, o que faz essa história ser muito reflexiva também. Bom, como vocês devem ter reparado, todos esses exemplos fogem muito daquele estereótipo típico de Slice of Life. Mas mesmo dentro desse estereótipo existem diversas obras maravilhosas, como por exemplo Demi-chan Wakateritai, que retrata um mundo onde monstros e pessoas estão começando a conviver em harmonia. O que é muito interessante, porque te faz pensar em coisas que a gente normalmente não pensa, como por exemplo a acessibilidade de um monstro. Acho que o melhor exemplo disso é uma garota dessa história que é uma Durahan, e por ela ter a cabeça separada do corpo, existe todo um cuidado para que ela não saia prejudicada por conta dessa limitação. E assim como ela, você vê outros monstros tendo que lidar com suas limitações, o que pelo menos para mim é muito interessante de se ver. Outro exemplo muito divertido utilizando esse clichê se chama Sakamoto Desuga. Ele é um slice of life muito bem-humorado que conta a história de Sakamoto, que é um cara que consegue ser foda fazendo qualquer coisa aleatória, sem falar que ele é um mestre em dar a volta por cima sempre que alguém tenta sacaneá-lo. A graça dessa história é justamente a criatividade da autora para resolver as reviravoltas da forma mais retardada possível, o que pra mim é muito engraçado. E por último, para não me estender muito com exemplos, Watashi ga Motete Dousunda, que é um slice of life que conta a história de uma garota otaku tida como feia por seus colegas de turma, mas que depois de chorar uma semana inteira pela morte do seu personagem favorito, emagreceu uns 300 quilos e passou a chamar a atenção de 4 caras na escola e uma garota. Só que o problema é que ela não tá nem aí pra pessoas de verdade. O que ela gosta mesmo são de pessoas 2D. Mas o que torna tudo isso ainda mais engraçado é o fato dela ser uma Fujoushi. Ou seja, ela gosta de ver caras se pegando. Então aí você já deve imaginar a bagunça que isso aí não vai dar. Beleza, depois de falar tudo isso, vamos ao porquê de eu ter escolhido esse tema. Bom, acontece que até poucos anos atrás eu simplesmente não assistia nada que fugisse de anime de pancadaria. E tudo isso por puro preconceito mesmo. Mas com o tempo eu comecei a acompanhar as temporadas de anime, e fui dando chance para vários animes que fugiam da minha zona de conforto, digamos assim. E o resultado foi que eu acabei gostando de vários deles. E hoje em dia eu assisto de tudo, até anime de esporte, para vocês terem uma ideia. Então o meu objetivo aqui é mostrar para vocês que sair da sua zona de conforto e experimentar histórias novas pode ser algo muito legal, porque realmente valeu muito a pena para mim, e eu acredito que você pode se surpreender se tentar fazer isso também. E é isso aí, falou galera!